Harry Tiago Potter Evans enxergou isso e falou: Remus, você tá vacilando feio. A Torques tá grávida de 5 meses, porque ainda não dava para mostrar a barriga dela. E a Torques começou a dar sinais da gravidez do Ted. Se eu não me engano, foi no casamento do Bill com a Flamur, ou quando o Remus se tornou professor de Hogwarts, professor oficial. Antes o Remus era o professor estagiário. E quando ele e a Torques decidiu oficializar que estavam casados para Hogwarts, para mostrar que ele tem família e também que a Torques sempre o amou. E isso também um detalhe importante, a Torques, nessa época, entre a consagração do conselho do Remus, tinha 24 anos de idade. E o Remus tinha os seus 26 para 27 anos. E até a chegada do afilhado deles, e que o Harry acendeu uma lâmpada na cabeça do Remus. Que lâmpada seria essa? Que o Remus vacilou com a Torques e a Torques está grávida de 5 a 6 meses pela conta. Harry Tiago Potter Evans enxergou isso e falou: Remus, você tá vacilando feio. A Torques tá grávida de 5 meses, porque ainda não dava para mostrar a barriga dela. E a Torques começou a dar sinais da gravidez do Ted. Se eu não me engano, foi no casamento do Bill com a Flamur, ou quando o Remus se tornou professor de Hogwarts, professor oficial. Antes o Remus era o professor estagiário. E quando ele e a Torques decidiu oficializar que estavam casados para Hogwarts, para mostrar que ele tem família e também que a Torques sempre o amou. E isso também um detalhe importante, a Torques, nessa época, entre a consagração do conselho do Remus, tinha 24 anos de idade. E o Remus tinha os seus 26 para 27 anos. E até a chegada do afilhado deles, e que o Harry acendeu uma lâmpada na cabeça do Remus. Que lâmpada seria essa? Que o Remus vacilou com a Torques e a Torques está grávida de 5 a 6 meses pela conta. Não é qualquer sinal de barulho. Bom, nessa de uma das discussões, a Torques foi para casa da Andromeda, que é sua mãe, que ela se sentia mais segura na casa da sua mãe. Ela sentia que podia desabar, porque esse negócio do psicológico do Remus está com medo que o Ted herde as raízes do lobo, que o Remus sempre teve medo desde a adolescência, e a Torque sempre teve lá pro Remus. Só que o Remus me faz o irritamento. Gente, o tanto que eu me estressei, não tá escrito lendo essa parte. Por que eu me estressei? Porque o
todos os momentos, a Torques estava presente por Remo. Estava presente na vida do Remo. Enquanto ela precisou do Remus, ela precisava do seu marido, ele afastou dela por conta da forma loba e animal. Porque ele é um morfómago. Ele pode se transformar também em lobo sem ser as noites de lua cheias também por conta dessa forma animada. Isso que não foi direcionado nem nos livros dos Maiotos, nem nas fanfics e nem RP. Isso é uma informação extra bônus para vocês. E o Remus deixou a Torques praticamente sozinha na casa deles, grávida de 5 meses. Não é qualquer sinal de barulho. Bom, nessa de uma das discussões, a Torques foi para casa da Andromeda, que é sua mãe, que ela se sentia mais segura na casa da sua mãe. Ela sentia que podia desabar, porque esse negócio do psicológico do Remus está com medo que o Ted herde as raízes do lobo, que o Remus sempre teve medo desde a adolescência, e a Torque sempre teve lá pro Remus. Só que o Remus me faz o irritamento. Gente, o tanto que eu me estressei, não tá escrito lendo essa parte. Por que eu me estressei? Porque em todos os momentos, a Torques estava presente por Remo. Estava presente na vida do Remo. Enquanto ela precisou do Remus, ela precisava do seu marido, ele afastou dela por conta da forma loba e animal. Porque ele é um morfómago. Ele pode se transformar também em lobo sem ser as noites de lua cheias também por conta dessa forma animada. Isso que não foi direcionado nem nos livros dos Maiotos, nem nas fanfics e nem RP. Isso é uma informação extra bônus para vocês. E o Remus deixou a Torques praticamente sozinha na... A Torques começou a ficar triste e começou a desabar. E, gente, imagina a mente da Torques. Ela tem que passar a gravidez sozinha, com um marido depressivo, com o marido com medo que o filho transformasse um lobo. Mas óbvio que o Ted teria proteção. Então o amor da Torques não ia deixar o Gênesis lobo entrar do DNA. E o Remus nunca percebeu isso. E essa informação extra me frustra em um nível que eu trouxe para vocês. Porque o Remus, ele é esperto, ele pode descobrir formas, ele pode descobrir como pesquisar isso. E a Torques, ela estava cansada e começou a ter depressão em seu parto. Mas eu acho que ela é uma mulher muito forte e ela não se deixou abalar. E nisso, a Torques estava lidando com esse problema sozinha, com seu filho, mas sua mãe estava no lado dela, que isso é a melhor coisa que tem. A mãe está no seu lado, principalmente no momento difícil desse, principalmente se for mulher, e também se acharem um homem com personagem que nem o Remus em personalidade. Eu falo isso porque nesse extra ele me irritou muito, que eu descobri esse extra. E estava chovendo, estava começando o período de chuva, estava chovendo e o clima estava doente
às 8h10 da manhã em Londres. Sim, Londres. Este horário ia chover, ia ser o clima frio, um clima gostosinho, clima chuvoso. Só que o Remo só percebe a burrice que cometeu e o erro que cometeu quando o Harry fala com ele, ou melhor, o Harry meio que fala: Remus, você cometeu uma burrice de deixar uma mulher grávida sozinha. E olha que eu só sou um adolescente falando isso pra você. A Torques precisa de você, Remus. A Torques te ama mais que a própria vida. E o seu filho e a mulher que te ama está à sua espera. É seu filho e a mulher que teve todos esses meses que eu vi e pude constatar está no teu lado. Ela está grávida. Então, não seja ausente, porque o seu filho poderá sentir isso no futuro, porque eu sei o que é um filho sentir falta de seus pais. Isso foi um baque pesado na cara do Remus, um tapa na cara, eu diria. E ele só recorreu a Torques, voltou e pediu desculpas porque o Harry deu um puxão de orelha e falou bem afiado pro Remus meio que se tocar. E o Harry disse que também o Remus tem sorte de ter a Neopoldoia. Ele disse que o Remus tem sorte da Neopoldoia, ator que se está no lado dele, porque não é nem toda mulher que topa esse desafio. O Harry, ele enxergou o amor verdadeiro entre a Torques e o Remus, de algum modo. E o Harry falou: Remus, você vai perder sua mulher com essa atitude. Toma vergonha e seja homem e assume seu filho. E mesmo que ele tenha gênio animago lobo ou lobo, ele precisa de um pai. E, gente, que resposta dada neste momento. Você aplaude o Harry. E o Harry falou a seguinte frase do essay que eu trouxe para vocês. Que é: você tem uma mulher que te ama e tem um filho. E a sua mulher tá carregando seu filho. E não importa o que você fizer, Remus, sua mulher vai sempre te amar. E a sua mulher precisa de você nesse instante. E o seu filho também. E você não pode deixar ele só. Eu sumo essa batalha se for necessário. Você precisa cuidar do seu filho que a sua mulher está carregando. E não é todas as pessoas que topam. Principalmente está do lado que a gente está. E principalmente do lado da guerra que estamos. E continuar juntos. Isso é raio, Remus. O amor verdadeiro. Então não desperdice a chance de perder uma mulher incrível como a Torques. Porque a Neopoldoia, ela é uma mulher que te ama. Uma mulher que nem a Neopoldoia vai ser difícil de achar.